Segundo Reis, capítulo 14. No segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, começou a reinar em Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jeodã e era de Jerusalém. Ele fez o que agradava ao Eterno e agia corretamente. Mas não alcançou o exemplo de Davi. Foi mais parecido com seu avô, Joás. Ele não derrubou os altares das divindades ligadas às orgias religiosas, e o povo continuava oferecendo sacrifícios ali. Quando assumiu o controle sobre todos os negócios do reino, mandou matar a guarda do palácio, que tinha assassinado seu pai. Mas não mandou matar os filhos dos assassinos. Ele foi obediente ao mandamento do Eterno escrito na palavra revelada a Moisés, segundo o qual os pais não devem ser executados por causa dos crimes dos filhos, nem os filhos por conta dos pais. Cada um deve responder pelos próprios atos. Amazias derrotou 10.000 edomitas no Vale do Sal. Em outra batalha, conquistou Selá e mudou o seu nome para Jocteel, que permanece até hoje. Certo dia, Amazias mandou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, para desafiá-lo a lutar. Se tiver coragem, venha se encontrar comigo. Vamos medir forças. Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá. Certa vez, um espinheiro do Líbano mandou dizer a um cedro do Líbano: dê sua filha em casamento a meu filho. Mas depois, um animal selvagem do Líbano passou, pisou no espinheiro e o esmagou. Só porque você derrotou os edomitas na batalha, agora está pensando que é mais forte que todos. Pode se orgulhar, mas fique aí no seu canto. Por que arriscar a sorte? Por que amargar uma derrota para você mesmo e para Judá? Mas Amazias não desistiu. Então Jeoás, rei de Israel, cedeu e concordou em enfrentar Amazias, rei de Judá. Eles se encontraram em Bet-Semes, uma cidade de Judá. Judá sofreu uma humilhante derrota para Israel. Todos os soldados fugiram para casa. Jeoás, rei de Israel, capturou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes. Mas Jeoás não parou por aí. Prosseguiu para atacar Jerusalém. Demoliu os muros da cidade desde o portão de Efraim até o portão da esquina, cerca de 180 metros. Saqueou o ouro, a prata e todos os utensílios de valor do palácio e do templo do Eterno. Também fez vários reféns e voltou para Samaria. O restante da vida e dos feitos de Jeoás, suas grandes realizações e a guerra contra Amazias, rei de Judá, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel. Jeoás morreu e foi sepultado em Samaria, no cemitério dos reis de Israel. Seu filho Jeroboão foi seu sucessor. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, reinou mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. O restante da vida e dos feitos de Amazias está registrado nas crônicas dos reis de Judá. Por fim, houve uma conspiração contra Amazias em Jerusalém, e ele teve de fugir para Laquis. Mas foi perseguido e morto naquela cidade. Trouxeram-no sobre um cavalo e o sepultaram em Jerusalém, com seus antepassados na cidade de Davi. Azarias tinha apenas 16 anos de idade na época, mas foi escolhido por unanimidade pelo povo de Judá para suceder seu pai, o rei Amazias. Depois da morte de seu pai, ele recuperou e reconstruiu Elate para Judá. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, começou a reinar sobre Israel em Samaria. Reinou 41 anos. Aos olhos do Eterno ele agiu mal, pois nunca se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nabate, fez Israel praticar.
Mas ele conseguiu restaurar as fronteiras de Israel desde Lebo-Ramate até o Mar Morto ao norte, conforme o Eterno, Deus de Israel, tinha predito por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer. O Eterno estava atento aos sofrimentos de Israel. Ele via quanto padeciam. Nenhum deles, escravo ou livre, tinha a quem recorrer. O Eterno não estava pronto para eliminar o nome de Israel da história. Por isso, usou Jeroboão, filho de Jeoás, para livrá-lo. O restante da vida de Jeroboão, suas vitórias na guerra e como recuperou Damasco e Ramate, que pertenciam a Judá, para Israel, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel. Jeroboão morreu e foi sepultado com seus antepassados no cemitério real. Seu filho Zacarias o sucedeu. Segundo Crônicas, capítulo 25. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe era Jeoadã, de Jerusalém. Ele agiu corretamente diante do Eterno, mas não com absoluta sinceridade. Quando viu que tinha o reino nas mãos, mandou executar os guardas do palácio que haviam assassinado seu pai, o rei, mas não matou os filhos dos assassinos, por respeito ao que estava prescrito na revelação de Moisés. Os pais não devem ser punidos pelos pecados dos filhos, nem os filhos pelos pecados dos pais. Cada um deve responder pelos próprios atos. Amazias organizou Judá e classificou Judá e Benjamim por famílias e por unidades militares. Todos os homens de 20 anos de idade ou mais deviam se alistar. Foram contados 300.000 capazes de servir no exército. Além disso, contrataram 100.000 soldados de Israel, ao custo de 3,5 toneladas de prata. Um homem de Deus apareceu e disse: Ó rei, não deixe os soldados israelitas no exército. O Eterno não está com eles, nem com nenhum dos efraimitas. Seja corajoso e vá apenas com o seu exército. Só Deus poderá dar a vitória ou a derrota a você. Mas Amazias perguntou ao homem de Deus: O que devo fazer com o dinheiro? As 3,5 toneladas de prata que paguei aos israelitas. O homem de Deus respondeu: A ajuda de Deus vale muito mais que isso. Então Amazias mandou embora os soldados do norte que tinha contratado. Eles ficaram muito aborrecidos por não poderem lutar e voltaram furiosos. Mas Amazias estava otimista. Levou as tropas para o Vale do Sal e matou 10.000 homens de Seir. Fizeram 10.000 prisioneiros, levaram-nos até o topo da rocha e os jogaram no precipício. Todos morreram na queda, esmagados contra as rochas. As tropas que Amazias tinha mandado embora do seu exército, furiosas por não poderem lutar e se aproveitar do despojo, atacaram cidades de Judá, de Samaria a Bet-Horon, matando 3.000 pessoas e levando muitos despojos. Quando voltou da batalha contra os edomitas, Amazias trouxe de volta os deuses dos cidadãos de Seir e os estabeleceu como se fossem seus deuses, adorando-os e queimando incenso para eles. Esse ato provocou a ira do Eterno, que enviou um profeta com esta mensagem: O que está acontecendo? Por que você está clamando a deuses inferiores que não conseguiram livrar o povo deles, deuses mais fracos que você? Amazias o interrompeu: Por acaso pedi a sua opinião? Fique quieto, senão mando arrastá-lo para fora. O profeta parou de falar, mas antes disse o seguinte: Tenho conhecimento de que Deus resolveu destruí-lo por causa de tudo o que tem feito e porque não seguiu o meu conselho. Certo dia, Amazias mandou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, para desafiá-lo a lutar.
Se tiver coragem, venha se encontrar comigo. Vamos medir forças. Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: Certa vez um espinheiro do Líbano mandou dizer a um cedro do Líbano: dê sua filha em casamento a meu filho. Mas depois um animal selvagem do Líbano passou, pisou no espinheiro e o esmagou. Só porque você derrotou os edomitas na batalha, agora está pensando que é mais forte que todos. Pode se orgulhar, mas fique aí no seu canto. Por que arriscar a sorte? Por que amargar uma derrota para você mesmo e para Judá? Mas Amazias não desistiu. Então Jeoás, rei de Israel, cedeu e concordou em enfrentar Amazias, rei de Judá. Eles se encontraram em Bet-Semes, uma cidade de Judá. Judá sofreu uma humilhante derrota para Israel. Todos os soldados fugiram para casa. Jeoás, rei de Israel, capturou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes. Mas Jeoás não parou por aí. Prosseguiu para atacar Jerusalém. Demoliu os muros da cidade desde a porta de Efraim até a porta da esquina, cerca de 180 metros. Saqueou o ouro, a prata e todos os utensílios de valor do palácio e do templo do Eterno. Também fez vários reféns e voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, reinou mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. O restante da vida e dos feitos de Amazias, do início ao fim, está registrado nas crônicas dos reis de Judá e de Israel. Nos últimos anos de Amazias, depois de ele ter se afastado do Eterno, fizeram uma conspiração contra ele em Jerusalém, e ele teve de fugir para Laquis. Mas foi perseguido e morto em Laquis. Seu corpo foi trazido sobre um cavalo e sepultado em Jerusalém, com seus antepassados, na cidade de Davi.